O guarda-chuva. Durante 27 anos, Beatriz trabalhou como porteira de uma escola em uma pequena cidade. Fizesse sol ou chuva, ela chegava antes de todos. Em um canto da portaria, mantinha um guarda-chuva preto que usava havia muitos anos. Antes de abrir o portão, fazia uma oração. Senhor, assim como este guarda-chuva protege da chuva, cobre hoje cada criança com a tua proteção e o teu amor. Numa manhã de temporal, um menino chamado Lucas chegou completamente encharcado. Sua mãe havia perdido o emprego e eles não tinham dinheiro para comprar um guarda-chuva novo. Sem dizer uma palavra, Beatriz entregou o seu. Lucas tentou recusar. Ela apenas sorriu e disse: eu posso me molhar um pouco. O importante é que você saiba que Deus nunca abandona quem confia nele. Antes de ele entrar na escola, abriu sua Bíblia em Naum 1:7 e leu: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aquelas palavras ficaram gravadas no coração do menino. Os anos passaram. Lucas estudou com dedicação, formou-se engenheiro e criou um projeto para construir moradias populares para famílias afetadas por enchentes. Na cerimônia de entrega das primeiras casas, convidou Beatriz. Ao encontrá-la, entregou-lhe um guarda-chuva novo. No cabo havia uma pequena placa gravada: naquele dia, a senhora me protegeu da chuva. Deus usou seu gesto para proteger minha esperança. Beatriz emocionou-se. Ela percebeu que o guarda-chuva antigo nunca foi apenas um objeto. Nas mãos de Deus, tornou-se um instrumento de amor, cuidado e fé. Moral: Deus transforma pequenos gestos de generosidade em grandes testemunhos. Quando demonstramos o amor de Cristo nas atitudes mais simples, plantamos esperança que pode florescer por toda uma vida. A mochila. Durante 23 anos, Elias dirigiu uma van escolar em uma pequena cidade. Todos os dias antes da primeira viagem, ele fazia uma oração: Senhor, leva estas crianças em segurança e ajuda-me a ser um reflexo do teu amor. Entre os bancos da van, havia sempre uma mochila azul esquecida. Ela pertencia ao projeto social da igreja e continha uma Bíblia, cadernos, lápis de cor e alguns livros infantis. Elias a carregava porque acreditava que, um dia, Deus mostraria quem precisava dela. Meses se passaram. Ninguém utilizava a mochila. Até que, numa manhã chuvosa, uma nova aluna embarcou. Seu nome era Ana. Ela havia perdido a casa em uma enchente e chegara à cidade apenas com as roupas que vestia. No caminho para a escola, Elias percebeu que ela não tinha material escolar. Naquela tarde, entregou-lhe a mochila azul. Dentro dela havia um marcador com Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Ana sorriu pela primeira vez desde que chegara à cidade. Os anos passaram. Ela concluiu os estudos, tornou-se professora e dedicou parte da vida a crianças que enfrentavam dificuldades semelhantes às suas. Na homenagem de aposentadoria de Elias, Ana apareceu levando a mesma mochila, cuidadosamente restaurada. Dentro dela havia dezenas de materiais escolares novos. Ela disse: um dia recebi esta mochila quando não tinha nada. Hoje a devolvo cheia, para que outras crianças descubram que Deus nunca abandona quem confia nele. Elias emocionou-se. Naquele instante, compreendeu que Deus havia transformado uma simples mochila em um símbolo de esperança, recomeço e amor. Moral: o Senhor pode usar gestos simples para mudar destinos. Quando compartilhamos o que temos com amor, Deus transforma nossa generosidade em esperança para muitas vidas. A cadeira vazia. Durante 31 anos, o diácono Samuel chegava à igreja 1 hora antes do culto. Depois de organizar os bancos, limpar o púlpito e abrir as janelas, ele fazia algo que ninguém entendia. Deixava sempre uma cadeira vazia na primeira fileira. Alguns irmãos perguntavam:
Esqueceu de colocar essa cadeira no lugar? Samuel apenas sorria. Não, ela está reservada para alguém que Deus ainda vai trazer. Mês após mês, ano após ano, aquela cadeira permanecia vazia. Mesmo assim, Samuel nunca deixou de orar por quem ainda não conhecia. Certa noite de domingo, um homem chamado Roberto entrou na igreja pela primeira vez. Estava cansado, desanimado e procurando um lugar discreto para sentar. A única cadeira disponível era justamente aquela da primeira fileira. Durante a mensagem, o pastor pregou sobre o filho pródigo e o amor do pai que recebe de volta quem se arrepende. Ao final do culto, Roberto foi à frente, entregou sua vida a Jesus e chorou diante do altar. Depois da oração, Samuel aproximou-se e contou a história da cadeira. Roberto ficou emocionado. Então o senhor estava orando por mim, sem nem me conhecer? Samuel respondeu com um sorriso. Eu não sabia seu nome, mas Deus sabia. Anos depois, Roberto tornou-se evangelista e ajudou muitas pessoas a reencontrarem o caminho da fé. No aniversário da igreja, ele levou uma cadeira de madeira como presente. Na placa fixada ao encosto estava escrito Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ao ler aquela passagem, Samuel agradeceu a Deus. Entendeu que nenhuma oração feita com perseverança é em vão. Às vezes, Deus já está preparando a pessoa muito antes de ela atravessar a porta da igreja. Moral: a fé perseverante enxerga possibilidades onde outros veem apenas espaços vazios. Quando oramos com confiança, Deus pode preencher o que parecia impossível com novas histórias de esperança e salvação. Acorda! Durante 28 anos, Elias trabalhou como bombeiro especializado em resgates. Depois de cada ocorrência, ele limpava cuidadosamente sua corda de salvamento e fazia uma oração de agradecimento. Para os colegas, era apenas um equipamento de trabalho. Para Elias, aquela corda lembrava uma verdade que jamais esquecia. Assim como ela salva pessoas do perigo, Cristo estendeu sua mão para me salvar. Em uma manhã de fortes chuvas, um deslizamento de terra atingiu uma pequena comunidade. Entre os resgatados estava um adolescente chamado Renato. Assustado e sem conseguir falar, ele permaneceu sentado em silêncio enquanto recebia atendimento. Antes de ir embora, Elias colocou a mão em seu ombro e disse: Hoje Deus permitiu que eu segurasse uma corda. Mas nunca se esqueça, há uma mão muito mais forte sustentando a sua vida. Depois, abriu sua Bíblia em Deuteronômio 31:8 e leu: O Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Renato guardou aquelas palavras. Os anos passaram. Depois de superar aquele trauma, decidiu estudar e tornou-se bombeiro. No dia em que recebeu seu uniforme, procurou Elias para agradecer. Emocionado, disse: Naquele resgate, o Senhor salvou meu corpo, mas suas palavras despertaram minha fé e mudaram minha vida. Elias sorriu e respondeu: Eu apenas fiz meu trabalho. Quem nunca deixou de segurar você foi Deus. Na cerimônia de aposentadoria, seus colegas lhe entregaram a antiga corda de resgate emoldurada. Abaixo dela havia uma frase: As mãos que servem com amor refletem o cuidado de Deus. Elias olhou para a corda e agradeceu ao Senhor. Ele entendeu que, durante todos aqueles anos, Deus não o chamou apenas para salvar vidas do perigo, mas também para apontar pessoas para a esperança que existe em Cristo. Moral: Deus usa nossos dons e nossa profissão para cumprir propósitos eternos. Quando servimos com amor e fé, até as tarefas mais comuns podem se tornar instrumentos de esperança e transformação. A caneca. Durante 24 anos, Helena trabalhou como copeira em um pequeno hospital. Todas as madrugadas, antes de distribuir café aos pacientes e acompanhantes, ela fazia uma oração silenciosa. Senhor, que hoje eu entregue mais do que uma bebida quente. Permite que eu leve esperança a quem estiver cansado. Ela usava sempre a mesma caneca de esmalte azul, já marcada pelo tempo. Os colegas sugeriam trocá-la, mas Helena respondia: Esta caneca me lembra que Deus pode usar coisas simples para aquecer um coração. Em uma madrugada de inverno,
Um rapaz chamado André aguardava notícias do pai, internado em estado grave. Sentado sozinho no corredor, tremia de frio e de medo. Helena aproximou-se, entregou-lhe uma xícara de café e perguntou: "Posso fazer uma oração por você?" Ele apenas concordou com a cabeça. Ela abriu sua pequena Bíblia em Romanos 15:13 e leu: "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele." Os dois oraram em silêncio. Naquela manhã, o estado de saúde do pai começou a apresentar melhora. Mais do que isso, André encontrou forças para voltar a confiar em Deus. Meses depois, passou a visitar hospitais com um grupo da igreja para orar por pacientes e familiares. Anos mais tarde, na despedida de Helena, ele apareceu segurando uma caneca nova. Ao entregá-la, disse: "A senhora me ofereceu um café, mas Deus me serviu esperança." Helena sorriu e respondeu: "O café acabou naquela manhã. A esperança que Cristo dá nunca termina." Naquele dia, todos entenderam que Deus costuma realizar grandes milagres por meio de pequenos gestos feitos com amor. Moral: um coração disponível nas mãos de Deus pode transformar momentos comuns em encontros inesquecíveis com a esperança. O Senhor continua usando gestos simples para restaurar vidas e fortalecer a fé.